Você já sentiu que o seu time está desalinhado e cada um trabalha de um jeito? Já sofreu quando um colaborador antigo pediu demissão, pois só ele sabia fazer algumas atividades da empresa? Sente que os setores da sua empresa estão desalinhados e entram em conflito constantemente? Então, esse Ângulo Cast é para você. Meu nome é Aline Honório, sou coordenadora de operações na Ângulo e hoje vamos falar sobre a importância dos processos na gestão empresarial. E para abordar esse conteúdo tão importante com muita propriedade, recebemos três convidados especiais. Carlos Eduardo Araújo, sócio e consultor da Parceria Consultores e sócio da Capitale Terceirização Financeira e do Index Talent, Excelência Executiva. Além disso, é especializado em BPM e tem mais de 20 anos de experiência em automação de processos, gestão ágil e gestão estratégica. Ele também é professor de gestão de processos organizacionais, diagnóstico organizacional e planejamento estratégico nos cursos de pós-graduação da Unifor. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Contamos mais uma vez com a participação do Rodrigo Koifman, CEO da Ângulo, a aceleradora digital que impulsiona os resultados das empresas através de tecnologia, marketing, vendas e performance. Bem-vindo mais uma vez, Rodrigo. Prazer é meu, Aline. Obrigado pelo convite. E hoje, também pela primeira vez no Ângulo Cast, Felipe Santana, head de atendimento da Ângulo, atuando diretamente nas estratégias de aceleração dos nossos clientes. Bem-vindo, Felipe. Obrigado aí pelo convite. Vamos lá, vamos começar. Bom, para a gente iniciar o assunto, deixando os nossos ouvintes aqui na mesma página de conteúdo, eu vou pedir para que você, Carlos, explique de forma resumida o que é gestão de processos organizacionais. Bom, então vamos lá. Vamos começar entendendo o que são processos, né, nas organizações. Quando você monta um negócio, você define papéis, pessoas, define uma estrutura, quem cuida do quê, e aí você está com tudo pronto para funcionar. Os processos são exatamente todo o passo a passo que você realiza, desde o momento da venda do teu produto, por exemplo, até a entrega. Quando você gera uma conta a pagar, que você faz o pagamento e presta contas. É tudo que você realiza, tudo que você faz acontecer para dar vida à organização. Eu costumo dizer que processos é o sangue correndo nas veias, né? São as coisas acontecendo. Sim, perfeito. A gente sabe que muitas pessoas, Rodrigo, ainda confundem o gerenciamento de processos com gerenciamento de projetos. Qual seria a principal diferença entre processos e projetos, para que as pessoas não confundam sobre o que a gente está falando aqui? O processo, ele tende a ter um comportamento mais repetitivo, né? Uma coisa que vai ter sempre o início, uma sequência de passos, como o Carlos falou, e vai ter ali a sua finalização. Pode até ser contínuo, mas repetitivamente, né? Projeto, a gente costuma dizer que ele tem data de início, data de fim, ele tem escopo, ele tem cronograma, e mesmo você repetindo os mesmos passos, o resultado é diferente, porque cada projeto é único, né? O Sim. processo ele tende a ser mais repetitivo e cíclico, né? Me permita só fazer um complemento para a gente conectar os dois pontos, né? Você tem um processo numa determinada organização rodando e você decide fazer uma análise para tentar otimizar, melhorar, automatizar aquele processo. Você monta um projeto que tem começo, meio e fim, que você vai fazer toda a análise, vai buscar as melhores alternativas, melhora o processo e o novo processo continua rodando. Então, o projeto é essa iniciativa que tem começo, meio e fim. E a sutileza é que para cada modelo você tem gestões completamente diferentes. Eu não posso gerenciar um projeto da mesma forma que eu gerencio um processo e vice-versa. Essa é a grande questão. Perfeito, gente. E vocês poderiam citar para a gente os benefícios da implantação do BPM no desempenho dos times operacionais e mais, perante a concorrência. Então, um negócio que faz esse gerenciamento dos processos, ele tem vantagem sobre os seus concorrentes? Quais os principais benefícios? Bom, no mundo atual, a gente tem valorizado muito a busca por soluções inovadoras, por cada vez mais alternativas, diferentes, para fazer as mesmas coisas. A inovação definitivamente é uma realidade, é fundamental.
Mas quando eu inovo, eu sempre estou propondo algo novo para ser realizado. E ao realizar, eu tenho que ter um processo funcionando. Então, quando você busca otimizar um processo, usando o BPM como metodologia, dentre outras, né, você está perseguindo fundamentalmente eficiência nesse processo. Você está buscando eliminar atividades que não agregam valor, reduzir custos, dar mais velocidade, assegurar padrão de entrega, que é uma coisa muito importante, principalmente quando você está falando de serviço, imagine, né? Que é uma coisa muito personalizada. Então, quanto mais você investir nesse tipo de atividade, mais você vai conseguir estabelecer determinados padrões e ter processos, ter operações fluidas, enxutas, de fácil gerenciamento e acompanhamento, e tudo isso se reflete em eficiência e, consequentemente, em resultados para o negócio. Então, uma organização que investe na otimização, na melhoria dos seus processos, ela está investindo num ganho de eficiência que se traduz efetivamente em resultados. Um exemplo bacana, Aline, que eu gosto de citar, é o McDonald's, né? Tem até um filme recente aí que foi feito, né? Acho que é A Fome de Poder. Ele mostra exatamente isso. A lanchonete McDonald's, ela existia antes de ser essa maior franquia do mundo, né? Só que eles não tinham processos muito organizados, né? A partir do momento que aquela dança acontece dentro da cozinha, onde cada posição de cada componente, cada sequência de passos é realizado, a produtividade aumenta, o custo diminui, a velocidade de atendimento, tudo melhora, né? Então, o que o Carlos falou, a qualidade, né, é importante, você tem um processo que mantém um padrão de qualidade, precisa ter processo para isso acontecer. A indústria trabalha isso há muitos anos, né, para conseguir entregar o mesmo produto para tanta gente. Você tem o ganho também da substituição de equipe, que você falou bem no começo aí, quer dizer, você tem não tem aquela dor de dependendo do componente que se troca, principalmente numa base operacional, né, você tem ali a pessoa tendo que seguir esse processo. Então, até para uma transferência de conhecimento, por exemplo, fica muito mais fácil, porque ele faz o processo, ela faz, fica até visível isso, fica bem implantado, né? E o BPM é incrível porque ele resume isso com diagramas, com conceitos também, com documentação. Fica muito fácil de entender esse desenho, é uma forma não só visual disso, também tem uma parte documentada, mas eu acho bem moderna, bem atualizada para os dias de hoje, para fazer uma boa gestão e uma documentação disso também, porque isso não pode ficar na cabeça do gestor, né? O gestor um dia não sai ou não vem, o processo não roda, né? Então precisa ter esse acompanhamento desse processo também. Mas tem muitos ganhos, né? Eficiência, custo, substituição de equipe. Você tem um ganho muito interessante também, que é você poder analisar como otimizar esse processo para tornar ainda melhor. Então, a melhoria contínua. Você consegue fazer uma série de coisas aí quando você tem uma boa gestão nessa área. Ele facilita a retenção dos clientes para a empresa? Sem dúvida, na medida em que eu consigo entregar aquilo que eu prometi no prazo adequado, com o menor custo possível, e consigo os melhores resultados possíveis, eu fortaleço a minha relação com o meu cliente. O cliente espera nada mais do que se cumpra o combinado, né? Esse é o ponto principal. E quanto mais estruturado eu estiver, mais eu consigo fazer isso de forma repetitiva. Porque o grande ponto é o seguinte: não deve ser muito difícil entregar um produto uma única vez. O difícil é fazê-lo várias vezes, né? Quanto mais eu aumento meu porte, a minha escala, a minha capacidade de execução, mais eu preciso de processos estruturados para garantir que esse padrão flua, né? Eu queria dar um exemplo aqui, rapidamente. Eu tenho um cliente que a gente fez um trabalho muito interessante. Ele trabalha com venda de produtos, né, de chapas de granito, mármore e tal. A gente analisou um processo que ia desde do momento em que ele emitia o pedido do cliente até a saída do caminhão para entregar aquele produto para o cliente. Aí a gente fez o diagnóstico, começou a fazer a análise, e a percepção foi a seguinte: eles utilizavam um monte de papel que era emitido, assinado, aí ia para outra sala, a pessoa assinava lá, aí tinha um grupo de WhatsApp para controlar o passo a passo desse processo, e-mail para lá, e-mail para cá, e uma dificuldade muito grande de cumprir prazos. Eles perdiam prazos porque não tinha uma gestão que permitisse saber exatamente onde é que estava o pedido. Então, o caminhão não saía porque o pessoal do financeiro ainda não tinha emitido boleto, e por aí vai. A gente fez o levantamento, propôs um processo diferente, propomos uma solução para automatizar esse processo. E qual foi o resultado disso? Esse processo hoje está automatizado na plataforma de automação de processos,
Não tem papel mais rodando nesse processo em lugar nenhum. Todos os e-mails que são gerados automaticamente pela plataforma. E eu tenho uma gestão à vista, onde o gestor principal está acompanhando. Aí ele entra assim para a turma e diz, pessoal, vamos movimentar o pedido XYZ, que ele está na fase tal. Isso automático, visual. Então, eles ganharam em redução de papel, redução de atividades que não agregam valor, mais velocidade, os gargalos foram todos eliminados, todo mundo tem clareza do que precisa fazer em que momento, e no final, essa documentação que é gerada, nota fiscal, XML, pedido, boleto, tudo vai sendo anexado ao sistema. Quando o caminhão sai da empresa, o cliente recebe um e-mail com todos esses documentos anexados. Tudo automático. Então, perceba o ganho que se tem uma organização como essa, né? De novo, fazer um pedido é fácil, mas quando eu tenho 20, 30, 50, 100 pedidos por dia, se eu não tenho algo estruturado, um se sobrepõe ao outro, aí eu começo a atrasar a entrega, o cliente começa a reclamar, e aí o problema fica... E eu começo a gastar energia em apagar incêndio, que é uma realidade muito comum que a gente ainda vê em muitas organizações. Para tornar mais complexo, o consumidor final ele está cada vez mais exigente e querendo esse poder de personalização. Então, muitas vezes as pessoas dizem, eu não vou implantar isso na minha empresa porque eu preciso tratar o cliente de uma forma tão Sim, é individualizada. verdade. Pelo contrário, a gestão de processos vai te fazer que o cliente volte N vezes. Se ele estiver sendo atendido em outros pontos de venda ou em outras filiais, ele vai ter uma qualidade no serviço bem similar, né? Aquela sensação, volta a falar do McDonald's, porque enfim é um case mesmo. Quando a gente está num McDonald's nos Estados Unidos, deveríamos, né, em qualquer outro país, ser atendido com os mesmos produtos, com a mesma entrega, mesmo respeitando hábitos específicos. Tem países do McDonald's que determinados produtos, eles já sabem que não tem um determinado aceite, mas não é por isso que eles mudam o processo deles. Então, entende-se sim a personalização, mas se tem uma ciência que não é por isso que a gente não vai estabelecer processos. Perfeito, perfeito. E engraçado que muitas pessoas associam processo à burocratização, quando na verdade, com o exemplo que o Carlos deu aqui, ele facilita muito as coisas. A burocracia já acontece quando você tem que movimentar um papel de uma sala para outra, esperar uma assinatura física. Quando você automatiza isso, traz isso para um sistema, na verdade, você otimiza muitas coisas, né? Existe sim um trabalho inicial para essa implementação dos processos, né? Mas depois que isso é feito, gente, a padronização, como o Rodrigo falou, é algo que com certeza vai conquistar os seus clientes. Então, eu tenho certeza que depois desses benefícios que vocês falaram, quem ainda não mapeou os processos da sua empresa vai querer fazer isso agora. Carlos, como implantar os processos dentro de uma empresa? Quais são os passos? Por onde começa, né, Aline? Isso. Pois é. O que que eu vejo, certo? Como eu estou na ponta da lança do atendimento e a gente está implementando muitos processos e setores novos dentro das empresas que a gente atende, a gente vê uma dificuldade de implementar processos dentro desses setores novos que a empresa não tinha a visão que precisaria ter. Para onde eu tenho que olhar inicialmente para esse setor novo? Bom, vamos lá. Nós estamos falando de um tema que requer um certo nível de entendimento, de especialização, para você ter um melhor resultado dessa análise, né? O BPM é uma das metodologias mais utilizadas no mundo para tratar de gestão de processos. É um conteúdo extremamente denso, né? Eu me dedico a isso há 20 anos, de maneira que embora eu seja suspeito para falar, né? Eu recomendo que as empresas busquem profissionais especializados. Se vão ser consultores externos ou profissionais internamente que vão desempenhar esse papel, é uma escolha de cada organização. Que isso tem a ver, inclusive, com o porte dela. Não faz sentido uma empresa de pequeno, médio porte montar uma estrutura interna muito pesada para cuidar disso, quando seria muito mais barato e interessante você ter profissionais externos. Além de tudo, tem uma vantagem, né? Eu não faço consultoria à toa, né? Eu acredito que nós, consultores, temos algo que o gestor e o empresário não têm, que é a visão de fora. A gente vê coisas que quem está dentro não vê. Simplesmente porque a gente está fora, né? Então, todo o processo começa primeiro você identificando quais são os processos. E aí, a visão importante que você tem que trabalhar aí
é que todo processo, ele normalmente nasce no cliente e termina no cliente. Ele nasce de uma solicitação do cliente, passa por várias etapas dentro do meu negócio e conclui quando eu entrego, quando eu resolvo aquela solicitação, né? É a chamada visão ponta a ponta. A gente tinha uma tendência no passado de olhar o processo da área tal. Nenhum processo ele respeita esse limite das caixinhas do organograma, nenhum. Processo, na verdade, é o passo a passo, é transversal e ele envolve várias áreas. E é normalmente na passagem de bastão de uma área para outra que está a maioria dos problemas. Então, você precisa ter a capacidade de subir na árvore mais alta da floresta para poder ver esse processo que envolve vários atores, várias áreas, e tentar entender como esse passo a passo acontece. Então, como é que a gente costuma fazer esse tipo de trabalho? Primeira coisa é identificar essa arquitetura. Quais são os processos principais desse negócio? Né? Se você tem um negócio que vende um determinado produto, o processo principal é a venda desse produto. Né? Eu posso ter um processo de logística para entregar esse produto. Esses são chamados processos primários, né? São aqueles processos que entregam valor diretamente ao cliente. Mas eu tenho um processo financeiro, que é um processo de suporte. Toda venda me gera uma conta a receber, né, que eu preciso processar isso. E para poder entregar o produto, eu preciso comprar matéria-prima, produzir. Isso tudo são processos, normalmente, de apoio. E eu tenho ainda um terceiro bloco, que são processos de gerenciamento, planejamento estratégico, gestão de processos e outras coisas. Primeira coisa é entender quais são esses processos principais. Dependendo do porte da organização, a gente chega e olha um processo específico que é tão grande quanto a empresa inteira, às vezes. Empresas de menor porte, a gente olha a visão sistêmica do negócio, todos os processos, identifica. E aí você começa uma fase que a gente chama de mapeamento mesmo, né? É o diagnóstico do processo. Eu costumo dizer que esse é o momento em que a gente tenta tirar uma fotografia real, exatamente como o processo acontece. Porque a gente, nessa hora, a gente tende a dizer como é que a gente gostaria que fosse, né? Porque ele acontece, né, Carlos? De um jeito ou de outro, De um sem jeito ou de outro, documentação, de um sem... jeito ou de Ele outro. acontece. Muitas vezes não se tem a visão do que acontece, É. mas... Independente de se eu faço alguma coisa, se eu tenho um planejamento estratégico, se eu tenho gestão de processos, estratégia e processos estão acontecendo em qualquer empresa. Né? Esses métodos vêm para otimizar essas execuções. Então, eu faço um diagnóstico. Como é que ele é feito normalmente? A gente envolve os atores, as pessoas que participam desse processo, para descrever como funciona. E é incrível como o fato deles terem que descrever já faz com que eles percebam determinadas incoerências, inconsistências, e a gente, com o olhar de fora e a metodologia como apoio, consegue estruturar melhor uma discussão e identificar determinados pontos críticos. Né? E você busca normalmente aí atividades que não agregam valor, atividades repetitivas que podem ser automatizadas, às vezes a estrutura organizacional não está ajudando, Atividade sem dono. atividade que não tem dono, e aí você vai buscando várias alternativas para compor uma visão de como as coisas estão funcionando, com os seus problemas e pontos críticos. Para citar um exemplo, eu estou fazendo um trabalho agora para uma determinada secretaria de uma prefeitura. Eles, para realizar determinada atividade, o cliente dessa prefeitura dá entrada, dependendo do tipo de solicitação, em 4 sistemas diferentes. 4 sistemas. E o pessoal dessa secretaria, que faz a mesma coisa, tem que gerenciar 4 sistemas, dependendo de como entra esse processo. Imagina a loucura disso. Nem sequer ter uma noção do estoque de processos em andamento eu tenho. Então, a gente está propondo trocar todos por um só. A integração, né? Né? E integrar essa turma aí. Então, essa é a primeira fase. Aí, quando você tem essa fotografia clara, você começa a pensar em caminhos para redesenhar esse processo. Normalmente, nesse momento, eu me sento com o cliente, o tomador de decisão, e apresento essas premissas. Pegando esse exemplo, olha, o ideal é a gente trocar essas 4 ferramentas por essa. Se o cliente disser, ok, eu vou redesenhar o processo com base nessa premissa. Se ele disser, não, eu vou continuar com as 4, porque eu não posso abrir mão de nenhuma delas, eu vou redesenhar o processo com essa outra premissa e o desempenho será diferente. Né? Então, a segunda fase, depois de estabelecer essas premissas, é redesenhar o novo processo. Aí a gente vai criar um desenho propondo como ele pode funcionar.
A partir daí, a gente valida com o cliente e gera um plano de implantação, que é transformar. Eu costumo dizer que o diagnóstico é uma fotografia. O redesenho é um quadro pintado na parede. Ele ainda não é representação fiel da realidade. Para ele se tornar realidade, eu preciso implementar as ações necessárias. Por exemplo, nesse caso, implantar aquele sistema que foi sugerido, né? Fazer as conexões com os outros, mudar alguns papéis, eliminar essa atividade, acabar com essa planilha, né? E você faz um plano. Normalmente a gente costuma implementar um comitê de implantação, que é responsável por implementar essas soluções, esse plano de ação, e esse novo processo vai ganhando vida. A partir daí, é importantíssimo você ter um modelo de gerenciamento desses processos. Da mesma forma que eu gerencio um negócio, que eu gerencio a estratégia, onde eu defino objetivos, indicadores e metas, eu tenho que ter indicadores para saber se aquele processo está evoluindo na sua capacidade de ser eficiente. E a ideia é que esse modelo de gestão comece a rodar com reuniões mensais, pelo menos, onde eu vou avaliar o desempenho do meu processo. É onde eu vou perceber claramente se eu conseguir ter ganhos, se a intenção dos ganhos que a gente propôs no redesenho se converteu em realidade. Então, resumidamente, você faz, quando isso não está claro, uma definição de quais são os processos principais. Depois, você elege aqui uma estratégia, uma sequência. Carlos, qual é a sequência ideal? Eu prefiro seguir o caminho natural das coisas. Eu primeiro vendo, para depois entregar, para depois receber, para depois pagar. Mas o cliente diz assim, não, mas o contas a pagar é o pior de tudo. Aí você começa, às vezes, pelo fim. Mas eu prefiro seguir a sequência do processo. Eu costumo dizer que eu poderia dizer que a empresa pode ser resumida a um processo único. Porque uma coisa leva a outra, que engata na outra, que segue a outra, que vai embora. Então, você identifica quais são esses processos, você precisa identificar começo e fim de cada um deles, para identificar como eles se conectam, né? Faz o diagnóstico, processo a processo, fotografia de como ele funciona, o passo a passo. Depois, você propõe alternativas a partir das condições do negócio, das alternativas viáveis, né? Que eu mais tenho investido hoje é em automação, né? Utilizando plataformas de automação de processos. É incrível como o resultado é fantástico. Depois você, com base nesse diagnóstico e nessa validação do diagnóstico, dos caminhos sugeridos, do prognóstico sugerido, você redesenha, propõe um caminho novo, eliminando tudo aquilo que você não quer que elimine, que pode ser eliminado, substituindo atividades, mudando estruturas organizacionais às vezes, é muito comum, né? E você cria um plano de ação e define um comitê de implantação. E esse comitê vai tocar essas ações. E monta um modelo de gerenciamento que tem que ser composto por, para cada processo, quais são os indicadores principais, quais são as metas de melhoria, de evolução, e um modelo de acompanhamento e gerenciamento e prestação de contas desse desempenho. É mais ou menos assim, o redesenho ele propõe, normalmente, você ter ganhos mais radicais. Você faz uma intervenção mais robusta e gera ganhos radicais. O modelo de gerenciamento, ele dá continuidade à evolução via melhoria contínua. Eu vou propor metas de melhoria que vão fazer com que eu vá evoluindo continuamente. Chega uma hora que o meu processo bate ali no teto. Se eu não implementar uma tecnologia mais radical, uma mudança mais robusta, eu não consigo mais evoluir. Aí eu faço outro redesenho. E eu viro esse grande ciclo e vou fazendo ciclos de melhoria contínua constantemente. Em resumo, acho que é isso. Perfeito. Muito bom. Perfeito, muito completo. E após a implementação desses processos, quem são os responsáveis em gerenciar os processos dentro da empresa? Você falou sobre a consultoria e, sem dúvida, eu também acredito nisso, que nesse primeiro momento, principalmente para mapear e redesenhar, isso é fundamental, você contar com um profissional qualificado. Mas depois que isso já foi implementado, a gente já passou por esse momento, né, de avaliar se está funcionando ou não, quem acompanha esses processos da empresa? Isso pode ser internalizado com uma pessoa da própria equipe, ou você ainda acredita que, mesmo depois da melhoria contínua, o ideal é ter alguém dedicado exclusivamente a isso? Na verdade, é assim. Partindo da ideia de que eu tenho essa visão do processo ponta a ponta, o BPM propõe uma nova figura nesse tabuleiro aí,
que é o chamado dono do processo. Então, imagine que eu tenho um processo que ele passa pelo comercial, financeiro e logística. Eu continuo tendo gerente comercial, continuo tendo gerente financeiro, continuo tendo gerente de logística. Mas se eu tenho um processo que vai do pedido à entrega, o ideal é que eu tenha um dono desse processo, que é o responsável por gerenciar cada vez que um pedido caminha nesse fluxo, né? E essa pessoa vai articular com esses atores que são pares, né? É uma coisa que muda um pouco a relação tradicional que a gente conhece. Ele vai articular com esses pares para garantir, é esse cara que vai ter a visão mais alta da floresta, para ficar visualizando o processo e garantindo que ele tenha eficiência. Por exemplo, eu não posso deixar de cumprir o prazo. Então, quem é o dono para tentar cumprir o prazo é o dono desse processo. Isso é implementado quando a gente define um modelo de gestão dos processos. O comitê de processos, que é responsável por prestar contas dos resultados dos processos, é formado pelos donos dos processos, normalmente um gestor principal, dependendo do porte do negócio, o CEO ou um diretor designado para isso. E aí entra a figura, de novo, depende do tamanho do negócio, de várias variáveis, que é o escritório de processos, que nada mais é do que um consultor interno. A gente parte da premissa de que a organização inteira não precisa dominar a metodologia de BPM. Porque se além de fazer o que você faz de melhor, você ter que entender algo que eu estou há 20 anos estudando e aprendendo todo dia, você não dá conta. É o escritório de processos que tem que dominar a técnica para dar apoio aos membros das áreas. O que o membro da área tem que é valiosíssimo? Ele sabe melhor do que ninguém como as coisas funcionam e ele sabe melhor do que ninguém como poderiam funcionar melhor. Eu costumo dizer que a gente funciona como juiz de futebol, né? Juiz de futebol bom é aquele que quando o jogo termina, ninguém sabe da presença dele, né? O jogo foi maravilhoso, funcionou tudo bem e ele não apareceu. O juiz de futebol quando aparece é porque o bicho pegou. A gente só usa o método para fazer emergir as soluções do próprio grupo. E a gente faz provocações baseado, eu diria muito mais na experiência, né? E no que a metodologia propõe de alternativas. Então, o ideal é que você tenha um escritório de processos que dá o suporte técnico e esse grupo, formado pelos donos dos processos, que vai acompanhar o desempenho e cada análise, da mesma forma que eu faço uma análise estratégica e olho que o meu resultado de vendas não foi adequado, eu gero um plano de ação, não é assim? Da mesma forma, se o meu processo, eu não estou conseguindo cumprir o prazo, e o prazo é o fator crítico desse processo, em X% dos casos, eu crio um plano de ação e vou tentar melhorar o desempenho desse processo. E aí, eventualmente, o plano de ação pode ser, eu preciso fazer uma análise melhor desse processo. Dependendo do grau de maturidade da organização, do porte e da estrutura que ela montou, ela vai buscar no escritório de processos esse papel da consultoria para fazer esse novo ciclo de análise e melhoria. Um dos trabalhos que eu costumo fazer é montar escritórios de processos nas empresas, nas organizações, né? E, para mim, o escritório de processos é o consultor interno especialista em processos, como eu sou o consultor externo especialista nessa área. Eu acredito que o modelo híbrido que o Carlos falou é o mais eficiente. Por quê? Se você trabalha apenas com consultoria, quando ela vai embora, não deixa legado, né? E dentro da empresa, isso é muito dinâmico. Isso muda, como o Felipe falou, tem processos que são implantados novos, tem processos que precisam ser revisitados. E aí, se você tem uma cultura organizacional que aposta nisso, que investe no escritório, você vai ter, com certeza, alguém ali pronto para te dar essa resposta ou esse apoio. Na verdade, nem resposta, é muito mais um apoio mesmo, para dizer a maneira correta de fazer isso, né? O importante é que, de um jeito ou de outro, empresas que buscam esse tipo de ter qualidade, eficiência, redução de custos, né? Tudo isso que a gente conversou, geralmente tem isso bem estruturado. Não é à toa, não é coincidência, né? Eles já entenderam que não é um custo a mais para a empresa. Pelo contrário, pode ser o custo a menos de amanhã, né? Que antes da gente, é uma startup de tecnologia, que antes da gente desenvolver a tecnologia, a gente quis entender muito bem, até para provar se o modelo funcionava, para não colocar investimento tecnológico que é caro, se você não fizer ele bem feito, sabendo que ele vai mudar com muita dinâmica no mundo de hoje, a gente foi testar primeiro se o processo era um processo escalável, né? Para ser startup precisa ser escalável. Então eu precisei provar o modelo com MVP lá, com o mínimo produto viável,
rodando com a pessoa mesmo, fazendo na marretinha lá todo dia. Mas eu disse, ó, ela consegue fazer 1000 marretinhas por dia, né? Então eu consigo provar que isso aqui, a gente colocando tecnologia, a gente vai melhorar isso. Então as pessoas falam muito de inovação associada à tecnologia. Eu, como analista de sistemas e pessoa da área de tecnologia, trabalhei em empresas com isso, eu acredito que não. Eu acho que a inovação, ela vai muito além de tecnologia. Ela vai muito além de simplesmente querer reinventar a pedra, mas é muito mais buscar esse modelo onde você consiga encontrar eficiência, né? Velocidade, que hoje em dia realmente você tá associado uma coisa a outra também, com menor custo. Fazer mais, né? De uma forma melhor, né? Se for uma forma criativa, é legal, mas buscando o porquê. O Simon Sinek, ele foca muito no porquê. Né? Sim. Tem um propósito para isso. Nada, não é, às vezes as pessoas, eu vou implantar o escritório de processos. Por que você vai fazer isso? É uma pergunta que ele tem que refletir. Por que eu quero investir nisso? Porque senão, isso, se ele for olhar apenas para o custo inicial disso, entender a maturidade que isso vai exigir dos colaboradores, o envolvimento para isso acontecer, talvez ele ache um investimento, não, isso não é para mim agora. Na verdade, esse investimento deveria ser um dos principais Sim, que o empresário que está escutando a gente deveria pensar. Porque a gente percebe que empresas que se tornam sérias e líderes em algum mercado, elas têm isso muito bem ajustado. Rodrigo, se você me permite, eu queria só fazer um complemento. A gente vive ondas no mundo da gestão, né? Determinadas modas, determinados temas se tornam mais importantes. E a gente tem uma tendência de achar que o tema da moda é o único que importa, né? A gente vive hoje esse boom da tecnologia, que é fantástico, essa explosão de startups. E esse tema de processo ele ficou meio um pouco deixado de lado por um tempo. Eu diria que isso tem a ver com a ideia de que a gente tem a visão de que processo é aquela coisa repetitiva, que acontece do mesmo jeito sempre, e que eu melhoro uma vez na vida e pronto. Não é isso. A gente precisa estar questionando os nossos processos, por mais simples que eles sejam, todo dia. E precisamos implementar processos fluidos que se adaptem com a realidade de forma simples e tranquila, o que não era possível no passado. Na minha modesta opinião, tecnologia é recurso, é ferramenta. E toda tecnologia automatiza um processo. É meio e não fim, É né? meio, né? Então, Instalar um negócio através do aplicativo, né? Não vai, o caminho não é esse, né? pronto. Então, nós estamos falando aqui para um grupo também de empreendedores que ou já montaram, querem montar startups. É importante entender que a ideia brilhante é parte da solução. Se ela não for escalável, se eu não for capaz de reproduzir um processo que permita uma escala com eficiência, ela pode até nascer bem, mas vai morrer. Os investidores não põem nem dinheiro, gente. A primeira pergunta que ele faz é: como é que é isso? Como é que funciona isso? Eu consigo atender 1000? Qual é o esforço para atender 1000 e para atender 1 milhão? Perguntas que eu já tive em mesa de rodada de investimento. Nós fomos investidos e estamos na segunda rodada de investimento agora. Eles são bem práticos, porque eles estão botando o dinheiro deles ali. Então, se esse negócio não tiver poder de multiplicação, ele não vai ganhar dinheiro com lucro de startup. Startup não dá lucro. Ela reinveste o seu lucro. Então ele vai pensar o quê? Que esse negócio amanhã vai valer 10x, vai valer 20x, ele ganha em cima do valuation. Né? O equity dele, o percentual dele, amanhã vai valer muito mais. Então, a startup, para ela entender, muitas pessoas perguntam, Rodrigo, o que é uma startup? São meninos na garagem fazendo tecnologia? Não é isso. Startup é uma ideia geralmente disruptiva ou inovadora que tem poder de escala. Pra vocês terem uma ideia, só 1% das empresas do Brasil na área de comércio e serviço tem esse potencial de escala. Já começa daí, né? Então, a gente não está falando também que processos é só para startups. Toda empresa precisa estruturar os processos, porque esses processos existem. A gente está falando agora de um processo de escala, que precisa fazer mais com menos e na maior velocidade, né? Esse universo de startup, eu tenho visto muito isso, Felipe. Muita gente com muita ideia. Startup tem 4 fases. Você tem a ideação, que é o que o Carlinhos falou. Você tem uma brilhante ideia. Eureka, tive uma ideia brilhante. Legal. A segunda é, essa ideia é executável? Como é que ela é feita? Aí você vai para a validação da ideia. E tudo é processo aí. Tem que É validar. o Na passo a passo. validação, você vai ter exatamente, isso é um processo. E na validação, você tem uma cerca de processos dentro a ser feito. Você tem que montar entrevista, você tem que analisar, você tem que testar cenários. Depois da validação, você tem a tração, que é o processo a favor de tornar isso repetitível, entendível e eu poder tracionar mais clientes. Para aí chegar na escala, que é a última fase de um processo, um processo final de uma startup que já está tracionando, trazendo clientes e fechando negócio. Então você imagina essas 4 fases, dentro delas são processos, como o Carlos falou, processos em níveis estratégicos, de apoio, né? Os tipos de processos que você tem,
E com certeza muito dinâmico. Por quê? Na hora que você vai validar um negócio desse, o cliente diz, não, você teve essa ideia aí, ela é legal, mas ela funcionaria melhor se fosse desse jeito. E aí você vai ter que revisitar e entender como é que impacto essa mudança vai ocasionar dentro dos seus processos. Para quê? Não só para agradar o teu cliente, para você entregar valor para o teu cliente, mas também isso se paga? A minha equipe consegue absorver isso? Eu vou precisar de quê para executar isso? Então, te leva a uma série de reflexões. Por isso que eu falo, o livro dele é fantástico. Comece pelo porquê, né? Você tem que entender o propósito, para depois você ir o que eu vou fazer, para depois ir o como fazer, né? E o processo ele está em todas essas perguntas aí. Desde o porquê, na estratégia, como o Carlos falou, você tem processo para isso. Vocês dois falaram sobre tipos de processos, né? O Carlos falou bem, os processos primários, de apoio e os gerenciais. Tem algum tipo desses de processo, Carlos, que é mais difícil de ser implementado nas empresas? Não, o critério não é esse, né? Essa categorização é apenas para você definir com base no que é processo finalístico, que entrega valor, o que é suporte, né? Os processos finalísticos, eles precisam estar alinhados, porque eles costumam gerar mais impacto para o cliente, isso é mais sensível, né? Eles costumam ter um nível de atenção um pouco maior. Mas facilidade ou dificuldade tem a ver com a característica do negócio, tamanho, nível de maturidade dela ao lidar com esses processos, a utilização de suporte tecnológico, de tecnologia associada a isso, né? O grau de complexidade mesmo do processo. Tem processos que são idas e vindas, muitos caminhos, tudo mais, né? Então, na verdade, o que eu posso dizer é, não existe nenhum processo, por melhor que seja, que não possa ser melhorado. E a busca tem que ser sempre por mais eficiência, melhores resultados, para você fortalecer o teu negócio, seja para sobreviver, no momento atual isso é muito normal, né? Seja para você alavancar e dar novos saltos de crescimento, né? Então, o ponto é esse, qualquer processo é passível de melhoria, você costuma eleger aqueles que estão causando mais dor, né? Mais impacto no resultado do negócio. E aí o nível de complexidade do passo a passo, os recursos utilizados, nível de maturidade das equipes, é que definem o grau de complexidade e a dificuldade para lidar com isso. Bom, agora analisando o cenário atual e local. As empresas do Ceará estão investindo em estruturar e documentar os seus processos? Essa é uma realidade que está evoluindo a cada dia. Junto com essa busca por soluções inovadoras, né, a inovação como elemento fundamental, como a gente já conversou aqui, ao inovar, eu crio novos processos que eu preciso otimizá-los. Essa realidade tem sido bem favorável nesse sentido. As pessoas têm dado mais atenção a isso por perceber o ganho que isso costuma trazer. O que tem evoluído muito são esses ciclos de análise, melhoria, desempenho, têm sido cada vez mais curtos e as empresas valorizam isso, né? Eu levo menos tempo para conseguir começar a colher os frutos. E uma característica muito forte é uma adoção pesada de tecnologias, de novo, como recurso, né? Para ajudar, via automação desses processos, a melhorar a sua gestão, a melhorar a sua escala, melhorar a capacidade de automatizar tarefas repetitivas e que não agregam valor e tudo mais, né? Mas sim, eu estou muito otimista, eu acho que esse cenário ele tem sido cada vez mais favorável, e eu diria que um negócio de sucesso, ele parte, primeiro, de uma ideia que tem que ser boa, de uma estratégia clara, definida e bem gerenciada, né? E, obviamente, de processos bem estruturados, e tudo isso tocado por pessoas que têm uma boa liderança e um bom engajamento, né? Funcionam realmente como time, como um bom time deve funcionar. Eu diria que esses são os principais aspectos que eu tenho que levar em consideração. E aí eu tenho um mundo para explorar, né? Do que pode ser melhorado numa empresa. As empresas cearenses, Aline, aqui no mercado local, elas têm evoluído, como o Carlos tem falado, mas elas têm muita dificuldade, às vezes, de começar isso, né? Elas não sabem por onde começar, né? Eu contrato uma consultoria, eu contrato um profissional para dentro da empresa. Essas perguntas que você fez é bem comum para esse empresário que está tentando, ele já sabe o que quer, ele tem a estratégia, olha, eu preciso estruturar isso, mas ele não sabe muitas vezes o como, né? E aí a dica do caso de buscar uma empresa que já fez,
não que fala só sobre, mas já implementou, tem cases, tem experiência, isso traz maturidade, porque processo é como ele falou, é uma coisa a ser aprendida todos os dias, né? Todos os dias tem coisas para se refletir em cima de um processo. Então, é importante você ter ali um entendimento da alta gestão da tua empresa, da empresa que você faz parte, para comprar a ideia. Porque não adianta nada você querer empurrar isso de qualquer jeito. Isso precisa ser comprado por pessoas. Senão um segue um processo, outro segue outro. Então você tem que ter algum norte nesse aspecto de queremos fazer isso. É importante, queremos fazer. O como, aí buscar profissionais para isso. E, de preferência, como na minha, uma questão muito pessoal minha, eu acredito que isso tem que ser implantado dentro da cultura da empresa também. Para esse consultor apenas não passar, estruturar aqueles, e como o Carlos falou, daqui a pouco isso fica obsoleto, daqui a alguns meses, um processo que você acabou de construir pode ir pelos ares. A gente mesmo lá, já mudamos quantas vezes o processo do último ano para cá? É verdade. Ah, nós somos inconstantes? Não, nós estamos querendo atingir essa performance, Sim, entendeu? entendo. Então, se esse cara também fica muito dependente dessa pessoa, e essa pessoa muitas vezes não está vivendo o dia a dia do negócio, pode se tornar complicado. Então, traz o consultor pela experiência, para entrar da melhor forma possível, não ser uma objeção e um problema, mas implanta isso junto com o teu DHO, implanta isso na cultura da empresa. Ah, o Carlos falou, nem todo mundo tem a expertise para BPM. Eu penso que sim, mas pelo menos entender que o processo é importante, saber interpretar o processo, né? E poder ali ter uma ajuda muito mais técnica, ó, monta esse processo para mim, aí tudo bem, faz sentido. Mas não querer estudar sobre isso, um C-level, na minha opinião, que não quer estudar sobre processo, sobre gerenciamento de projeto, gerenciamento de risco, ele está fadado a não se colocar bem no mercado profissional, porque hoje são exigências para esse mundo competitivo que a gente está falando aqui, e mais que VUCA, né? Agora já mudou, já tem outra sigla para o mundo VUCA, né? VUCA complexo. Eu acredito que precisa se ter uma cultura de processos bem enraigada dentro das organizações para se ter resultado. Na verdade, assim, eu tenho clientes em que a gente entra como o responsável por fazer todo o projeto acontecer. É quando o nível de maturidade é o menor possível, né? E eu tenho clientes que a gente entra, às vezes, para dar um suporte para um time que já conhece, já faz, já gira, e a gente oferece alternativas, metodologias, novas soluções, né, e orientações. O que é importante? Como eu vou reforçar o que o Rodrigo falou, isso tem que estar na cultura. Quem é responsável por fazer as coisas acontecerem é a empresa, a partir do seu gestor principal e de todos os seus líderes, né? Se essa turma não incorpora isso, nada do que qualquer pessoa, seja consultor interno, externo, eles próprios fizerem, vai acontecer. Isso tem que ser visto como algo que vai me ajudar. É um investimento necessário que vai me ajudar, vai ajudar a fortalecer o meu negócio. Se isso não for visto dessa forma, se for visto como um fardo, né? Não adianta, porque depois que você termina o ciclo, que é trabalhoso, você não dedica a energia necessária para implementar soluções, tudo volta a estaca zero, ou até fica pior do que era. Eu costumo dizer que quando você contrata uma consultoria, você tem que arrumar tempo para mim. Você tem o tempo do que você já faz e tem que arrumar tempo para mim. É um investimento. O investimento em contratar uma consultoria não é só um investimento financeiro. É um investimento de tempo, de recurso das equipes que participam. A gente tem que fazer isso valer a pena. E lógico, uma das principais preocupações que a gente tem é fazer com que tenha herdeiros de tudo aquilo que a gente fez, né, para darem continuidade ao processo. Por definição filosófica, nós não atuamos de forma contínua nos clientes. Nós implementamos projetos com começo, meio e fim. E uma grande preocupação é como é que essa empresa vai dar continuidade a tudo aquilo que a gente começou a implementar aqui. E um aspecto fundamental é ir trabalhando a cultura, é ir trabalhando a percepção das pessoas do quanto isso é importante. Não pode ser só eu vendo a importância disso. Eles têm que perceber mais que eu, né? E a partir daí, você gira ciclos e cada girada de ciclo vai aumentando a maturidade. E um ponto que eu queria finalizar é o seguinte: muita empresa implementa projetos de melhoria de processos, mas não dá continuidade ao modelo de gestão. E é um modelo de gestão que faz com que eu continue, além de evoluir com melhoria contínua, me traz a percepção do ganho, que automaticamente aumenta meu engajamento com a solução, né, e faz com que isso se consolide. Então é muito comum
A gente ainda vê isso, de certa forma, em alguns casos. Você implementa a solução, redesenha, faz uma mudança radical, o processo dá um salto, mas depois você não acompanha, ele começa a cair de novo, né? E aí eu preciso fazer outro investimento maior ainda para poder fazer outro redesenho, outra alavancagem, para poder tentar encontrar um resultado melhor ainda. Então, eu diria que uma das formas fantásticas de você fortalecer a cultura é fazer girar o modelo de gestão de processos. Todo mês, faça chuva, faça sol, reunião de acompanhamento, avaliação do desempenho e todo mundo não encontrando culpados, mas entendendo quando e como os resultados positivos foram atingidos e por quê, e quando eles não forem, quais foram as causas, qual é o caminho que eu posso propor, e aí você gira esse ciclo de melhoria contínua. É isso que consolida o que a gente chama de maturidade em gestão de processos de qualquer organização. A gente tem que valorizar mais esse pedacinho do trabalho, sabe? Eu me lembro, Aline, que há 20 anos, quando eu comecei na área profissional, era uma coisa muito específica para empresas muito grandes, que tinham P&D dentro da empresa, investimentos altíssimos. Hoje em dia, a gente tem aí profissionais, você tem muita documentação na internet, cursos, próprio Sim. BPM, ferramentas, né? O Carlos falou aí, sistemas que ele usa para automatização hoje super baratos, acessíveis para pequena empresa, sim. Sistemas até que são gratuitos durante um período, né? Então não há desculpa para começar. É muito mais essa decisão do time de estratégia e gestão da empresa entender que isso é uma coisa que precisa ser implantado, que precisa ser acompanhado, tem a sua importância para atingir, porque o empresário ele quer o resultado. A verdade é essa, ele trabalha para esse resultado. Mas existe um meio para isso acontecer. E esse meio ele começa não só nessa gestão estratégica, entendendo essa importância do que ele deve dar, em que ele deve investir para que esse resultado venha, né? E aí, muitas vezes, esse investimento de curto prazo, esse investimento de querer fazer hoje para colher amanhã, vai ser o cara que quer ir para a academia nos primeiros dias e ficar bombado logo na primeira semana. Vai se quebrar todo, né? E vai desistir e não vai voltar tão cedo. Então, não é esse o caminho, é um caminho contínuo, dia após dia, entendendo, né, cada processo, entendendo cada desafio. O próprio time se questionando se aquele processo realmente é o melhor, fazendo o time pensar, né? É muito comum as pessoas virem com uma visão muito operacional. E ainda mais o dia a dia sufoca muito a gente, né? Tem que fazer isso, tem que responder e-mail, tem que falar em WhatsApp. Isso muitas vezes nos tira a atenção e o tempo devido para as coisas importantes. A gente fica muito atrelado às coisas urgentes do dia a dia, que às vezes esquece da importância. Essa da consultoria é fundamental. Você paga caro, traz uma consultoria e muitas vezes teu time não está dedicado para atender aquela consultoria. O cara nem sequer vai conseguir entrevistar para entender os problemas. E aí, esse dinheiro vai para onde? Para o ralo. Aí sim, não é investimento. Aí vira realmente um custo e sem retorno, né? Então é um trabalho de mãos dadas que a consultoria, junto com os profissionais da empresa, comprando a ideia, executando isso, entendendo que isso não é uma coisa, não é a corrida de 100 metros, é uma maratona. E a gente está falando aqui de ganhos para todo mundo. A gente está falando de ganho para o cliente, que vai sentir essa qualidade no serviço, enfim, nessa padronização, né? Não se perde qualidade. A gente está falando de ganho para a empresa, quando a gente fala de redução de custos, de você conseguir fazer mais com aquela mesma equipe. E sem dúvida a gente também fala de ganho para a equipe operacional. Porque quando você faz aquela coisa sem processo, no feeling, como o Carlos falou, um dia pode funcionar, um pedido pode funcionar, mas isso a longo prazo, quando você não tem método, quando você não sabe exatamente o que esperam de você, como vão mensurar o seu desempenho, é muito ruim. Você acaba trabalhando no escuro. Até para perfil de contratação, gente, nosso DHO, eu estava selecionando uma vaga agora para analista de requisitos, né? Perfil bem analítico, né? Quando você entende que tem um processo a ser seguido, esse cara vai ter que gerar isso daqui, esses documentos e tal, ele já entendeu, então você está buscando um perfil analítico. A gente precisa no DISC lá um perfil, né, para essa vaga um perfil mais I. Então é muito interessante até para o DH entender o perfil da vaga, ele entender o processo que esse cara vai executar. Porque ele vai entender o seguinte, cara, se eu botar um processo na mão de um cara que não tem perfil para esse tipo de processo, esse cara vai ser uma tormenta, ele vai vir trabalhar todo dia desmotivado e sem propósito para a vida dele. Então você vê que até para um processo de contratação organizacional você tem que saber escolher o perfil indicado para o dono do processo, Sim. que o Carlos falou, porque tem processos que são específicos, são mais analíticos, são mais detalhados, precisa de análise, reanálise, auditoria, por exemplo. Na indústria você tem muito controle de qualidade, né? São pessoas que têm que olhar, eles não podem se acomodar. A própria aviação, né, que a gente conversou com o André na outra semana, o André fala, cara, os maiores erros da aviação acontecem o quê? Excesso de confiança.
Vocês terem ideia, tem um caso famoso que o André contou de um piloto que ele trocou as coordenadas na hora de traçar a O rota. acidente da Então, Varig. da Varig, é o da acidente da Varig. É o Varig caso da aqui Varig, na exatamente. Amazônia. É exatamente assim. O cara trocou azimute, né? Eu acho, trocou uma das coordenadas. Trocou a direção. E o pior, vendo que já tinha passado a hora de voo, ele ainda estava acreditando piamente que ele tinha feito certo. Excesso de confiança traz esse tipo de coisa. Mas, sem mudar o assunto, o que eu estou dizendo é o seguinte, muitas vezes até para uma contratação, entendendo que processo esse cara vai... Primeiro, você alinha com o próprio cara, ó, você vai vir fazer na empresa é isso, isso e isso, nós precisamos entregar isso, fica tudo muito claro. Então o cara já não é enganado, ele já sabe para onde é que ele está indo. E o próprio perfil do cara, na hora da contratação, você vai entender se ele é aquela figura-chave, se é aquele jogador estratégico que você está buscando para o teu time para resolver determinados problemas, né? Então é bacana até nisso a gente vendo o ganho do processo em outras áreas da empresa, né? Como, por exemplo, a parte de HO, RH, né? Tudo isso. Acho que o empresariado brasileiro tem um costume de querer fazer os puxadinhos, né? Dar o jeitinho, não, vou mandar esse cara aqui, que esse cara aqui vai dar certo. Desenrolado, né? Ele é desenrolado. Ele é desenrolado, ele vai conseguir fazer. E aí, o dono, todo CEO, do dono de empresa, quer ir para a Lua. Só que para o foguete chegar à Lua, precisa das engrenagens, né? Uhum. Então, o processo é justamente isso, é passar pelas engrenagens, entender o que vai dar certo, o que não vai, trocar a peça na hora certa, né? Entender o que está acontecendo no backstage, para aí sim eu chegar mais longe. Eu tenho uma crença que no passado, 20 anos atrás, mais um pouco, era mais fácil você ser bem-sucedido num negócio a partir, basicamente, do seu talento como Vai empreendedor, existir, né? Tem muita gente talentosa que eu honro, respeito demais, que construiu impérios, mas que em determinado momento percebeu que esse talento não era suficiente, até porque o negócio também cresce, passa a depender de outras pessoas, e se estruturou para continuar crescendo, como tem muitos que ficaram no meio do caminho. E hoje em dia, o talento, a grande ideia, é parte da solução. Porque o nível de competitividade nunca foi tão alto, a volatilidade nunca foi tão alta, então, quer dizer, está surgindo coisa nova toda hora, né? Como se não bastasse todas as questões do mundo empresarial, surge uma pandemia que muda radicalmente tudo na nossa vida, no nosso mundo, né? Então, são muitas variáveis que, se você não está olhando para todas essas disciplinas que a gente conversou aqui, gestão estratégica, gestão de processos, gestão de resultados, pessoas, liderança, se você não está cuidando de tudo isso, o risco aumenta muito. Era muito mais fácil ganhar dinheiro no passado, né? Então, nunca foi tão importante olhar para esses aspectos de gestão. E não é um negócio burocrático, não, é realidade. É realidade. Se eu não tenho líderes fortes, eu não consigo tocar para frente um negócio com sucesso. E se esses líderes não tocam processos otimizados, por exemplo, é muito difícil eu ser competitivo, porque tem outra empresa que está do meu lado, sendo mais competitiva, cobrando mais barato e crescendo muito mais. E se eu não tenho uma estratégia, eu não sei para onde é que eu quero ir, eu vou investir muito para um caminho que não vai dar certo. Então está tudo ligado. Então, para mim, nunca foi tão relevante as empresas olharem com atenção e carinho para essas dimensões de gestão do seu negócio. E com uma vantagem. E nesse ponto a tecnologia está fantástica, né, Rodrigo? As soluções são cada vez mais simples, baratas e acessíveis. Tem até modelos já prontos. Então não tem justificativa para você não evoluir nesse sentido, né? Mas são recursos, né? Eu costumo dizer que se você informatiza uma bagunça, você ganha uma bagunça informatizada. Nada mais que isso. Você registra ainda a bagunça, fica lá armazenada a bagunça, né? Né? Então, é importante dar atenção à gestão do seu negócio. E aí reside a fonte para você obter mais sucesso via redução de custo, alinhamento da estratégia e você fortalecer tudo aquilo que você conquistou na vida. Depois desse bate-papo tão rico, espero que tenha ficado claro que os processos são vitais para as empresas que desejam se manter competitivas no mercado. Eles envolvem desde a produção do produto, como a gente falou, passando pela sua comercialização, até essa assistência pós-venda. E já os processos chamados de apoio, como o Carlos disse, acontecem ali nos bastidores, longe dos olhos do público, mas fazem parte do dia a dia da empresa e são importantíssimos para que a atividade empresarial possa ser realizada com o máximo de eficiência possível. E esse é o sonho de todo empresário e gestor, não é?
Muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Valeu, um abraço. Obrigado. E você que está nos escutando, a gente se encontra no próximo Ângulo Cast.